Olá, uma ótima noite para vocês. Estamos aqui começando o nosso Falando Abertamente de hoje, desta terça-feira aí, premiadíssima, né, para o Brasil, nos Jogos Pan-Americanos. Pois bem, falando em jogos que relaxam, né, o esporte relaxa, mas o nosso assunto de hoje é bem o contrário, né, estresse. Estresse no trânsito. Quem nunca passou por uma situação assim? Pressa para chegar a um lugar, semáforos que teimam em fechar na hora errada, né, e que demoram para abrir. Como se não bastasse a agressividade acentuada pelo estresse diário, né, e os efeitos sobre o comportamento das pessoas no trânsito, o próprio vai e vem de carros e motos vai desencadeando aí reações de irritabilidade e também de nervosismo. Pois bem, e a pressa não combina com lazer, e é inimiga deste ambiente que é o trânsito. Então, o que podemos observar com um comportamento apressado é uma pessoa mal-humorada, mal-educada, né, que leva a situações, às vezes, de extremo desgaste físico e emocional. Então, são sobre essas questões que nós vamos conversar a partir de agora, aqui no nosso Falando Abertamente, que está apenas começando, e eu conto com você. Então, Falando Abertamente começando, conversando sobre essa questão do trânsito que envolve aí pequenas e grandes cidades. E conosco, para auxiliar nesse bate-papo, a doutora Isabela Giuliano, que é médica cardiologista. Boa noite. Conosco também a Márcia Batiston, que é psicóloga. Também conosco a Angelita Queiroz, que é pedagoga. E também a Ivana de Souza, que é orientadora educacional de trânsito. Agora, boa noite coletivo. Né? Obrigada pela presença de vocês. Correria, por exemplo, doutora Isabela. Foi mais ou menos assim, meio corrido para chegar até aqui no morro, não? Foi tranquilo? Foi corrido também. É um pouquinho, né? Até a gente passa nessa questão assim, já na questão da saúde. O organismo mesmo, ele trabalha bem mais acelerado, assim, doutora Isabela, em relação à ansiedade de chegar a um determinado lugar, em relação ao trânsito? Como a gente estava até conversando, né? A filosofia do ocidental, ela é uma filosofia estressada. Não que o estresse seja ruim, o estresse... Todo mundo sabe até que impulsiona tem um metas, lado né? muito positivo, né? Uhum. Mas esse excesso de estresse, com toda essa filosofia materialista e de busca de sei lá o que a gente está buscando. Excessiva, né? Talvez. De tudo, de todas esses... da parte material principalmente, nos leva a ter um estresse maior. O trânsito, por si, já determina um estresse ainda maior, principalmente com essa agenda lotadíssima que a gente se permite ter, né? Então, só vai piorando. Na verdade, um momento agudo de estresse que acontece. Né? Pois bem, até nessa questão mesmo fica realmente a questão física e emocional misturada ali, na questão, Márcia. Tem isso? Tem muito, porque o estresse ele desencadeia, né, toda uma série de reações químicas do organismo. E o estresse, na verdade, ele é o quê? Ele é a situação onde nosso organismo se prepara para o enfrentamento de um momento novo, de um momento diferenciado, de uma situação onde você, primitivamente, né, ou você atacava ou você fugia, numa determinada situação. Então, ele desencadeia essas reações para preparar o nosso organismo para isso. Uma situação de estresse intenso, por exemplo, as pessoas que trabalham no trânsito, motoristas de ônibus, motoristas de táxi, que estão constantemente sob esse estresse, eles desenvolvem isso de uma forma muito mais acentuada. Uma defesa, talvez?